do aluguel, né, das estruturas do Hospital Cristo Redentor. O que foi que a provedoria já conseguiu sanar em cima desses R$ 2.600.000 aproximadamente? Vamos por partes. Vamos lá. Não é? A dívida de 2.600.000 é uma dívida reconhecida em assembleia. Não é? Então, não é uma dívida que a diretoria passada simplesmente comunicou para a diretoria atual. É uma dívida que foi reconhecida em assembleia. Então, o passivo do hospital reconhecido em assembleia, 2.600.000. Pois bem, todos nós sabemos que o hospital tem um refis renegociado com o governo no Banco do Brasil, onde todo mês, por volta de 9.000 e poucos reais, é descontado desses 30.000 que a Fundação repassa. Também existe um empréstimo no Banco do Brasil que todo mês mais 9.000 e poucos reais são descontados da Santa Casa. E existe outro empréstimo no Bradesco, onde mais 9.000 e poucos reais são descontados. Então, dos 30.000 reais que a Fundação paga à Santa Casa, praticamente esse dinheiro serve para pagar o empréstimo do Banco do Brasil, o empréstimo do Bradesco e o refis renegociado. Só que o empréstimo do Banco do Brasil termina de ser pago em fevereiro. Então, a partir de fevereiro, nós vamos ter uma sobra de mais ou menos 10.000 reais para que possamos começar a pagar o passivo. O empréstimo com o Bradesco ainda faltam 14 meses. Tá bom. E o empréstimo do refis, que é a renegociação com o governo federal, esse ainda vai demorar muito tempo. Tá bom, deixa que a gente fala aqui. Então, do ponto de vista Tá financeiro, bom, deixa a gente. esses 30.000 reais Valeu. não possibilita que essa dívida seja paga num curto prazo. Vamos precisar de um prazo longo para honrar todas as dívidas da Santa Casa. Mas o que eu quero deixar claro e frisar bem para a população é que todos aqueles credores que nós temos procurado e explicado a situação têm compreendido. Até porque esta situação que a Santa Casa vive não é só da Santa Casa de Tapetinga, é de quase todo o Brasil. A política de remuneração dos hospitais que trabalham para o SUS está defasado. É muito pouco o que se paga aos hospitais para atender o conveniado do SUS. Então os hospitais estão entrando em dificuldade financeira. E, na verdade, a Santa Casa, por ter como principal fonte de recurso o SUS, em função do SUS remunerar mal, a Santa Casa entrou em dificuldade financeira. Bom, então, nesse período de 5 meses, o que se conseguiu pagar só foi o refis, né, do governo federal e também as agências bancárias, particulares, terceiros, os médicos também que eram credores do Hospital Cristo Redentor, não receberam os seus dividendos? Receberam. Eu vou explicar por quê. Dr. Marcelo Pinto, que foi o ex-provedor, ele conseguiu um adiantamento de R$ 120.000 da fundação justamente para pagar os médicos. Para que a fundação, quando assumisse o hospital, não tivesse problemas com funcionários e médicos com relação a salário. Então, esses R$ 120.000 que o Dr. Marcelo Pinto tomou, adiantamento da fundação, pagou os médicos. E, a partir de agora, com a administração da fundação, ela pôde administrar o hospital sem dever a funcionário nenhum e sem dever a médico nenhum. E a partir de julho, a responsabilidade de pagar o salário do funcionário, pagar o salário do médico, pagar fornecedor, pagar Coelba, pagar SAAI, é da fundação.
Mas, de qualquer maneira, nós já começamos a pagar alguns fornecedores. Por quê? Porque a Santa Casa ainda tinha um pouco de dinheiro para receber dos planos de saúde. Porque o plano de saúde, quando você presta um serviço, ele não paga de imediato. Ele paga a posteriori. Então começou a cair um dinheiro na conta da Santa Casa e esse dinheiro nós fomos pagando. Alguns fornecedores de Tapetinga já receberam. Alguns fornecedores de São Paulo e outras praças já receberam. Eu diria que do ponto de vista dos fornecedores, a coisa está bem encaminhada. Eu até cito um exemplo, que eu acho que é importante citar, é que eu visitei alguns fornecedores da nossa cidade, pessoas que eu conheço, e teve pessoa que perdoou a dívida. Não é? O argumento é de que forneceu por mais de 30 anos a Santa Casa e reconhecia a dificuldade e que ia, a partir daquele momento, considerar a dívida paga. Eu não gostaria de revelar os nomes porque poderia constrangê-los. Mas são dívidas altas? Não, o hospital ele tinha dívida de R$200 a R$300 mil. A White Martins, por exemplo, nós devemos R$300 mil. Estamos num processo de negociação, porque vai ter que esperar mesmo, não tem jeito. Mas aqueles fornecedores da cidade, eles são mais sensíveis, não é? Até porque em algum momento da vida deles, o hospital prestou um serviço a um filho, a uma esposa, a um pai. Então é mais fácil você negociar com o credor de Tapetinga do que com o credor de São Paulo, credor de Salvador, não é? Mas de qualquer maneira, eu não tenho me furtado a conversar com os fornecedores em atraso e temos levado a bom termo esse diálogo, não é? Porque todo mundo sabe que não vai haver calote. 7h29, a hora certa em nome da Pax Perfeição e da Alta Escola São José. Alô, bom dia. Bom dia, meu amado Amaral, bom dia, Eudos, a Gilmar, bom dia, Itapetinga, especialmente a você, meu amado José Elias, que tem ouvido a extensão do seu programa, não é? Trazido para a Rádio Jornal. Eu gosto muito desse tom, entendo que é verasmil, essa sua posição de administrar o seu patrimônio e também junto ao nosso Cristo Redentor. Eu gostaria de buscar palavras junto ao meu vernáculo, mas uma dívida de 2.400.000 e por aí afora, do que é reconhecido, né, como foi falado, eu acho, sem ofensa, uma irresponsabilidade administrativa de se aguentar esse peso. E aí algumas pessoas sofrem com isso administrativamente. O ideal é que se fosse feito, né, uma inspeção já anterior para que isso, na verdade, fosse coibido, né, e as pessoas fossem assim declaradas inoperantes para determinadas administrações, né? E aí, eu louvo a Deus, meu querido José Elias, porque desce de paraquedas celestial uma fundação para, de fato, mostrar a cara do que foi o hospital e do que ele é hoje. Então, querido, parabéns pela sua administração e parabéns à Fundação José Silveira e parabéns especialmente à saúde plena, trazida e agarrada de braço aberto pela administração municipal. O meu abraço e o meu apreço. Tá certo. Quer comentar, Zé? Veja bem, Amaral, toda a melhoria, todo o atendimento que a população acha que melhorou, deve-se fundamentalmente à Fundação, não é? Eu não tenho nenhum mérito nisso aí. A Fundação realmente, ela quer oferecer um tratamento decente para a população. Agora, é preciso também reconhecer que os valores que o SUS paga aos hospitais que prestam serviço ao SUS
estão defasados. Precisamos reconhecer. E não é só a Santa Casa de Itapetinga que está em dificuldade. Por que está em dificuldade? Porque o SUS paga muito pouco para os hospitais. Então não adianta aqui ficar tentando colocar panos quentes, porque na verdade eu entrei para estar provedor sabendo da situação, ninguém me enganou, ninguém me iludiu. E eu vou resolver. Mais cedo ou mais tarde, esta situação vai estar resolvida. Conto sim, com a ajuda de muita gente. Sua gestão é por quanto período, Zé? 2 anos. Com direito à reeleição? Sim. Mas, neste problema da Santa Casa, vários atores hoje atuam para ajudar a resolver. Não é? A diretoria tem feito um esforço muito grande. Nós agora temos perspectiva de inauguração de um serviço de imagem, não é? Que vai ser um serviço importante para a comunidade. Quantas e quantas pessoas precisavam se ausentar de Itapetinga para fazer um exame de imagem, não vai ser mais preciso. Nós tivemos a inauguração da UTI em outubro, importante também para a comunidade. Quantas vidas já foram salvas, não é? Pela inauguração da UTI. Então, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista do esforço, para que a população tenha um atendimento médico decente, está sendo feito. Agora, não se conserta as coisas de uma hora para outra, não é? É preciso um esforço, é preciso uma perseverança, é preciso uma transparência. E eu, Amaral, acho o seguinte, a população, ela precisa ter consciência dos direitos que ela tem, não é? Então, quando alguma coisa de errado houver, a população tem que denunciar, tem que abrir o bico. Por quê? Porque somente denunciando, somente indo à imprensa, através dos blogs, eu estou aqui, através da rádio, você está aqui, faça a denúncia, porque as coisas têm que funcionar decentemente. Eu não digo nunca que o serviço SUS vai ser a 8ª maravilha do mundo, mas o cidadão tem o direito de ter um atendimento decente. Isso todos nós queremos. Queremos ou não queremos, Amaral? 7h34, hora certa, em nome do Sindicato de Verdade, lutando por melhores condições de trabalho aos funcionários da Vulcabras. Evidentemente que todos querem um serviço decente. Deixa eu voltar aqui o questionamento. A questão que a população recentemente andou se queixando, que era do telefone do hospital estar sem funcionar. É uma questão que se deve à Fundação José Silveira ou ainda foi fruto da gestão passada do Hospital Cristo Redentor? A Coelba, o SAAI, a Embratel são credoras da Santa Casa. Não tem nada a ver com a fundação. A água, e o SAAI pode comprovar, a luz, e a Coelba pode comprovar, a telefonia, a Embratel pode comprovar, estavam atrasados. Só que o SAAI compreendeu a situação e a partir do momento que a fundação assumiu, tem pago rigorosamente o fornecimento de água. A Coelba, a partir do momento que a fundação assumiu, tem recebido pontualmente o fornecimento de energia e foram compreensivas com a argumentação de que a Santa Casa precisaria de um tempo para colocar isso em dias. Mas a Embratel não. A Embratel simplesmente não quer pagar, não, vou cortar. Cortou. Não é culpa da fundação. A fundação providenciou um novo número, não é? Instalou. E a dívida com a Embratel, nós vamos resolver lá na frente. Mas não se culpe a fundação por aquilo que ela não tem culpa. A responsabilidade é minha. Minha de resolver o problema da Embratel, de resolver o problema da Coelba, de resolver o problema do SAAI, dos impostos atrasados, de tudo. Então não culpe a fundação
por coisa que ela não tem culpa. Nessa questão dos impostos, há uma dívida das Santas Casas com o INSS. Evidentemente de que o governo federal é credor dessa parte aí do Hospital Cristo Redentor, a parte, né, o INSS patronal. Bom, por outro lado, o governo federal já anuncia que pode haver um perdão dessa dívida. Uma carência, não seria um perdão, é uma carência. Pelo menos uma carência. Bom, a provedoria tem trabalhado, feito lobby nesse sentido, ou tem esperado que isso aconteça de igual modo para todas as Santas Casas no país? Na verdade, assim, a presidente sancionou uma lei onde um prazo maior será concedido para a regularização dessa situação. Nós estamos esperando para ver como outras Santas Casas vão renegociar essa situação para que nós possamos seguir no mesmo rastro, no mesmo trilho. Até porque existe uma fundação das Santas Casas do Brasil, onde você faz parte, que lhe orienta a esse respeito. Então já mandei e-mail, já pedi orientação e estamos aguardando aquelas primeiras Santas Casas renegociarem para a gente ver como é o processo e tentar aproveitar da melhor maneira possível essa brecha de renegociação. 7+38, vou voltar à questão do dinheiro. Sim. Bom, e aí o senhor cita até um dos credores, que a gente não vai aqui nominar, mas já foi dito anteriormente, que tem um crédito aí em torno de R$300 mil. Sim. Bom, no mês que vem encerra-se essa dívida, né, com uma das agências bancárias. Aí passa a ter uma sobra né, de aproximadamente 10 mil. O que lhe sobra hoje, né, dos 30 mil, né, em torno de 2 mil e pouco, quase R$3 mil. Sim. Já que 9 mil é para uma agência, 9 para outro e 9 mais para outra agência. Né, menos de 3 mil é o que é sobrado hoje mensalmente. Bom, se você soma aí esses 5 meses, né, e a partir do mês que vem, que lhe vai sobrar mais R$10 mil, a pergunta é, claro que entrou esse crédito dos planos de saúde, mas eu acho que não tem mais crédito para entrar, não tem mais. Né, dos planos de saúde. Como é, né, que se tem uma dívida grande como essa aí de R$300 mil e lhe sobra aí mensalmente em torno de R$12 mil a partir do mês que vem, como é que o senhor vai conseguir pagar essa dívida a curto, a médio ou a longo prazo, no período aí estipulado, quando eu falo a longo de 4 anos, que são 2 mandatos aí da sua gestão? Amaral, eu vou lhe relatar como nós temos procedido e facilmente comprovável com os comerciantes de Itapetinga que já receberam o pagamento, não é? Nós adotamos a seguinte tática: lhe procuramos, lhe tranquilizamos, Amaral, não vai haver calote, tenha paciência, nós vamos pagar a todo mundo. Mostramos o contrato, mostramos as dívidas, mostramos a prestação de contas da Assembleia. E aí colocamos o seguinte argumento: vai receber primeiro aquele que der um desconto na dívida. Então digamos que você seja credor de R$10 mil e me faz uma proposta que não quer esperar, que quer receber primeiro, que você tem coisa melhor para fazer com o seu dinheiro, e me dá um desconto de 20%. Com 8 mil, eu pago o seu crédito de 10 mil. E eu do ali, que também é credor de 10 mil, me faz outra proposta. Ô Zé, me pague 7, que eu considero a dívida paga. Evidentemente que, visando defender a instituição, eu vou pagar primeiro o Eudo, para depois lhe pagar. E vou mostrar o desconto de Eudo para você, para que você se conforme do porquê que eu paguei Eudo primeiro. Então você pode procurar aqui, na cidade, vários comerciantes que já receberam e pergunte se eles deram desconto na dívida ou não deram. Não é? Então é essa maneira que nós vamos negociar com os credores. E passando sempre a mensagem que ninguém vai ficar sem receber. Ninguém vai ter calote. E isso eu tenho empenhado minha própria palavra. Não é? Já que eu sou uma pessoa, graças a Deus, bem relacionado aqui na cidade,
Evidentemente que quando eu procuro a pessoa e dou garantias de que a pessoa não vai perder aquele dinheiro, que é só ter um pouco de paciência, existe uma conformidade por parte dos credores. 7h41, né, a hora certa do oferecimento da Casa Pereira e também do supermercado Sevilar, pousada e restaurante da Tina. Em outras palavras, Elias, eu vou lhe fazer a mesma pergunta em sentido diferente. Sim. Digamos que a dívida hoje esteja em torno de 2 milhões de reais. Sim. Né? E aí, para pagar 2 milhões de reais, você só tem, a partir do mês que vem, 12 mil reais. Evidentemente que essa conversa ela vai, né, se prolongar com os credores para que eles, né, deem uma redução maior. Mas mesmo assim a dívida esteja em 2 milhões. E que, né, você só tem mensalmente 12 mil para poder pagar. A pergunta, mais uma vez, e agora de forma diferente. Esses 30 mil reais não é um valor baixo para, né, o Hospital Cristo Redentor sanar os seus problemas? O prazo estipulado por Zé Elias não é um prazo pequeno para que quando ele deixar a provedoria da Santa Casa também não seja um período curto para sanar esses problemas? Ou qual é a mágica que você vai fazer para esticar esses 12 mil reais e encurtar esses 2 milhões? Vamos lá. Eu vou citar aqui e peço permissão 2 credores, não é? Nós estamos falando para muitas pessoas e talvez não fosse ético eu citar nome de credor aqui. Mas eu peço permissão a Coleite e peço permissão a Miraldo Mota para que o cite como exemplo do nosso comportamento. Eu fui a Coleite, que é credora do hospital. Eu fui lá com Antônio Rodrigues e sua diretoria e pedi que perdoasse a dívida. Pedi que perdoasse a dívida. Ele ficou de reunir a diretoria dele para ver se perdoa a dívida da Santa Casa. Eu já me encontrei 2 vezes com o Miraldo, pedindo a ele um rebate na dívida, a diminuição da dívida. Ele ficou de me dar uma resposta. Então, Miraldo e Antônio, me perdoe por citar aqui vocês como credores, mas é só para ilustrar e dar uma resposta a Amaral, que ele está achando que isso é uma conta simples de matemática. E é, Amaral, você está certo. Eu estou vendo uma conta complicada. Complicada. Mas se as pessoas começarem a perdoar, as pessoas começarem a diminuir o valor da dívida, não é possível negociar? Não é? Então nós estamos procedendo dessa maneira, procurando as pessoas e conversando para que possamos, ao longo do tempo, fazer este pagamento. Claro que com o White Martins não vai ser tão fácil e não vou ter acesso como eu tenho com outros credores, mas faz parte, não é? E nós temos que enfrentar. Não adianta a gente aqui achar que numa coisa dessa magnitude, numa coisa grande como essa, são flores, tudo são flores. Mas esse valor de 30 mil não seria hoje, né, em 2014, ele foi feito em 2013, já um valor defasado para a Santa Casa, Zé Elias, e que precisava, né, uma renegociação, um reajuste de contrato? Amaral, o contrato são de 5 anos. Eu não posso discutir contrato antes de cumpri-lo. Se você faz um contrato para trabalhar na Rádio Jornal por 5 mil, por 5 anos, antes de vencer seu contrato, você não pode reivindicar nada. Lá tem uma assinatura do contratante e do contratado. Depois dos 5 anos, aí você vai sentar e renegociar. Mas eu não estou me preocupando com isso agora. Eu estou preocupado em resolver a dívida. E Deus vai me iluminar, vai me ajudar, que eu vou resolver. Por bem ou por mal. É verdade que tem uma parcela aí da parte do hospital, ou seja, uma parcela de médicos que hoje manifesta-se contrário a esse contrato com a Santa Casa, achando que o contrato hoje está, né, com valor defasado? Sempre vai haver, não é? Em tudo na vida vai haver a concordância e a discordância, não é? Faz parte. 7h46, a hora certa no oferecimento, né, do supermercado Sevilar e de Sindicato de Verdade. Nós vamos, Gilmar, um rápido intervalo comercial
Já já voltaremos com essa entrevista com o provedor da Santa Casa, José Lira.